Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. uma voz profética, Preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. E é com grande satisfação que mais uma vez estamos aqui para falar a palavra de Deus, para compartilhar com todos vocês o rico conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora com esse novo formato de programa em que há uma interatividade. Vocês nos enviam as suas perguntas, você telespectador ou telespectadora, e aqui nós então a cada sábado, neste mesmo canal às 10 horas, respondemos aquelas perguntas que são mais significativas, que são mais relevantes para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que vocês podem continuar a nos enviar as suas perguntas neste endereço de e-mail que está aí no seu televisor. pergunta@devoltapalavra.com. Nas últimas 2 semanas, nós estivemos aqui a falar, a responder a questionamentos extremamente importantes, porque falava a respeito da verdadeira igreja de Jesus Cristo ou das suas bases, as bases nas quais uma igreja genuinamente cristã, segundo a Escritura Sagrada, ela se apoia, ela se alicerça, ela se fundamenta, ela se edifica. E para tanto, nós trouxemos aqui como resposta um tanto de paradigmas bíblicos com os quais podemos então mensurar ou medir esta questão da igreja genuína, de uma igreja falsa ou de uma doutrina de fato de Deus, diferenciada das doutrinas humanas ou doutrinas de demônios ou doutrinas mercantilistas ou das doutrinas legalistas. É por esta razão que um telespectador nos enviou então uma pergunta que será respondida hoje neste programa. Esta é a sua pergunta: qual é a melhor maneira de se estudar a Escritura Sagrada? E eu considero de muita relevância essa pergunta do nosso amado irmão em Cristo que a enviou para nós, porque certamente a Bíblia Sagrada, enquanto um conjunto de livros, é um conjunto de 66 livros, escrito por mais de 40 autores, num período grande de aproximadamente 1.500 anos, a contar de Moisés, que escreveu o Pentateuco ali, os primeiros 5 livros da Escritura, até João na ilha de Patmos, que ali escreveu o Apocalipse, e então, por fim, as suas 3 últimas epístolas. Portanto, compreendendo aí um período de 1.500 anos, para poder então trazer a completação do todo da Escritura Sagrada. E além do mais, foram 40 escritores espalhados no tempo e no espaço entre 3 continentes principais: Ásia, África e Europa. Portanto, um livro extremamente complexo. A Escritura Sagrada, que contém aqui a revelação de Deus, da sua vontade, do seu propósito, certamente vai requerer princípios hermenêuticos de interpretação que sejam seguros para que você, meu irmão em Cristo, e você, minha irmã em Cristo, ao abrir a Escritura e lê-la e, sobretudo, estudá-la, possa fazer com a firme convicção de que você está tomando um caminho hermenêutico correto ou um caminho de interpretação correto das Escrituras Sagradas. É por isso que eu digo, mais uma vez, que a pergunta do nosso telespectador a respeito da melhor maneira de se estudar a Escritura é uma pergunta extremamente relevante. E eu preciso começar a responder a essa pergunta da seguinte maneira: não existe uma melhor maneira de se estudar. Existe a maneira correta. Porque quando você pergunta qual é a melhor maneira, então certamente pode ser o caso que haja várias maneiras de se estudar a Bíblia Sagrada, haveria alternativas
sendo esta que vou apresentar uma das melhores, ou que seja a melhor dentre tantas outras. Mas, na verdade, eu não acredito que haja várias maneiras de se estudar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, sendo ela a palavra de Deus, ela deve ser interpretada por ela mesma. Isso eu retiro daqui do texto de 2 Pedro, abra sua Bíblia, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, é um texto extremamente importante. Capítulo 1, versículo 20 e 21, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui, portanto, nós temos um primeiro princípio quando se procura um caminho seguro para a compreensão da Escritura Sagrada. Qual é esse primeiro princípio? É que nenhuma profecia da Escritura, nenhum texto da Escritura, nenhuma porção da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, o que eu penso, o que eu acho, o que eu considero, não pode ser colocado como sendo a verdade da Escritura. Não pode haver uma interpretação particular. É por isso que nós vemos hoje uma grande confusão no seio do povo de Deus, porque existem muitas linhas de interpretação, são linhas de entendimento particular da Escritura Sagrada, de maneira que o apóstolo Pedro, ele raciocina e ele então explica o porquê que não pode haver nenhuma interpretação particular, dizendo aqui no versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, não é da vontade humana, não tem no homem a origem da Escritura e, portanto, o homem, porque não tem nele a sua origem, ele não pode ser, então, a origem da interpretação. E aqui, então, surge, portanto, um primeiro princípio, um princípio universal, um princípio geral e até elementar da interpretação da Escritura. Só quem pode interpretar a Escritura é ela mesma. É a Bíblia que se interpreta a si mesma, com toda essa redundância de palavras, para que fique para você muito claro, a Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, você deve se dirigir à Escritura e a cada pergunta que você fizer, deve retirar de suas páginas, então, a resposta para que ela fale por si só. E é, portanto, que ao se aproximar da Bíblia Sagrada, com o intuito de se estudar a sua verdade, é preciso que nós nos despojemos de toda tradição, de todo costume, de todo achismo e de todo preconceito. Porque, na verdade, nós somos frutos de uma religião humana. Porque, na verdade, os homens vão criando suas religiões e eles vão estabelecendo as suas próprias doutrinas e seus próprios paradigmas, e assim nós crescemos ouvindo mentiras, ouvindo sofismas, de maneira que isso vai formando uma maneira de se pensar. E então, ao se aproximar da Escritura, você às vezes vai cheio de preconceitos, você vai já cheio de deduções e, portanto, você traz consigo no seu coração um véu que lhe impede de enxergar a verdade de Deus revelada tal como ela é e tal como se encontra em toda a Escritura. É por isso que há um método de leitura da Escritura que é não somente humano, mas sobretudo caído, maligno e perverso, que é aquele chamado método de leitura livre da Escritura, em que as pessoas elas abrem em qualquer lugar, fecham os olhos e pedem ali uma direção e abrem em qualquer lugar da Escritura, leem ali um versículo e ali então eles passam a dizer, a partir da sua compreensão humana, a partir do seu entendimento caído, ele passa a deduzir o que supostamente Deus estaria dizendo naquela porção da Escritura. Certamente, essa não é uma maneira confiável. Portanto, estabelecemos aqui um princípio geral. A Escritura interpreta a ela mesma. Nós devemos lê-la de maneira a somar toda a Escritura, tomando texto com outro texto, entendendo com outro texto, para que nenhum texto possa ser lido e compreendido fora do seu contexto. Esse é um princípio ensinado pelo próprio Jesus, conforme nós encontramos aqui no livro de Lucas,
Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24, é um texto extremamente importante, quando nós vemos aqui o próprio Jesus Cristo nos dizendo, capítulo 24, versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo então 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui, portanto, temos mais um princípio hermenêutico. Quando você for ler a Escritura, você não pode definir e determinar um pensamento ou uma doutrina a partir de um texto isolado da Escritura. Faça como Jesus Cristo fez, ele disse, e começando por Moisés. Ou seja, começando pelos 5 primeiros livros da Escritura hebraica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E assim ele foi discorrendo pelos profetas, deixando o Pentateuco, ele foi mostrando em toda a Escritura. É o conjunto que nos traz a revelação, é o conjunto que nos mostra a verdade, nunca um texto particular, nunca um texto isolado. Afinal, esta é uma estratégia do próprio maligno, isolar um texto, para que então você possa ter um falso entendimento da sua mensagem. Lembram-se lá do deserto, da tentação, quando Jesus Cristo estava ali sendo tentado pelo diabo? Você poderá encontrar essa passagem em Mateus capítulo 3 ou Lucas capítulo 4, e ele nos diz que quando Satanás percebeu que Jesus Cristo vencia ao maligno pelo uso da Escritura, dizendo, assim está escrito, o maligno então o levou até o pináculo do templo e disse, então salta daqui abaixo, porque está escrito. E aí o maligno traz agora nos lábios um texto tão apreciado pelos cristãos do nosso tempo. Ele diz, Jesus, tu podes pular aqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Se você, meu querido irmão e minha querida irmã, ler o texto do Salmo 91, você perceberá que de fato está escrito aquilo que o diabo disse para Jesus que estava escrito. Mas veja, aquilo era uma tentação. Ele queria que Jesus colocasse ali o Pai à prova, e colocando o Pai à prova, colocava em dúvida a sua própria divindade, porque o maligno disse, se tu és o Filho de Deus. Veja como o maligno começa a trabalhar com dúvida aquilo que a palavra de Deus diz. E como foi então que Jesus Cristo venceu o maligno nesta segunda tentação explícita, conforme dita na Escritura Sagrada? Jesus falou, olha, nós não podemos certamente entender esse texto de Salmos deste modo isolado. É preciso que nós procuremos em toda a Escritura outros textos que possa trazer um balanceamento ou trazer, quem sabe, ali um freio para uma falsa interpretação, para um falso entendimento do sentido. É por isso que Jesus Cristo disse, também está escrito. Jesus Cristo, então, ele vai conduzir ali o maligno para um outro texto da Escritura, ali da Torá, ali do Pentateuco, em que se diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vejam como que Jesus Cristo, ele trabalha esse princípio de que um texto isolado não pode ser pego e ser trabalhado e entendido ao pé da letra. É preciso que você busque em outras partes das Escrituras os textos que possam trazer um verdadeiro significado. Ou seja, é verdade que Deus envia seus anjos para ali amparar os seus servos, sobretudo o Messias, porque o Salmo 91 ali traz uma porção messiânica, mas o que não se pode fazer é simplesmente pular do alto a baixo para provar, para tentar a Deus, de maneira que se vê nesse exemplo dado que muitas vezes se toma um texto isolado para então fazer desviar os servos de Deus, para fazer desviar o povo de Deus. E, portanto, esses dois princípios são dois princípios gerais. Primeiro, a Escritura interpreta a si mesma. E como isso acontece? Tomando um texto e dialogando-o com toda a Escritura. Temos aqui, portanto, esses princípios gerais e elementares. Mas eu quero trazer agora
um princípio hermenêutico, agora um terceiro ao lado desses dois, que é talvez o princípio mais importante. Você que me perguntou a respeito da melhor maneira de se estudar a Escritura, você que tem essa vontade, você precisa trazer sempre diante dos seus olhos, na sua mente e no seu coração, o princípio hermenêutico de se diferenciar o Antigo do Novo Testamento. Como algumas pessoas já nos perguntaram tantas outras vezes, pastor Alexandre, vocês seguem tão somente o Novo Testamento? Vocês não creem também no Antigo Testamento? Ora, nós cremos em toda a Escritura. Mas veja que a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus, a própria Escritura, certamente nos ensina a compreender por que na sua Bíblia você tem 39 livros que fazem parte do chamado Antigo Testamento e então você tem outros 27 livros chamados os livros do Novo Testamento. Você tem que entender por que a sua Bíblia que você traz, ela possui Antigo e Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O que é o Novo Testamento? Como eu devo estudar a Escritura levando em consideração esses aspectos tão importantes do Antigo e Novo Testamento? Para tanto, leia comigo aqui no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos agora trazer esse princípio extremamente importante e eu sei que assim nós vamos ter uma compreensão correta da Escritura. Mateus capítulo 5, versículo 17, nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Veja o que Jesus diz aqui na sua palavra. Não pensem vocês, isso porque os fariseus e escribas, ao verem ali Jesus Cristo falar tais palavras, aqui ele fala o sermão do monte, palavras por eles jamais ouvidas, eles pensavam, bem, veio agora este homem trazer uma nova doutrina, ele veio trazer um novo conhecimento, ou seja, ele veio banir a lei e banir os profetas e estabelecer uma doutrina nova, uma doutrina estranha. E Jesus então os responde dizendo, não pensem vocês que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, ele não veio destruir, ele não veio banir, ele não veio colocar de lado. Antes, ele diz, eu vim para cumprir. Ele veio trazer o pleno cumprimento daquilo que a lei e os profetas disseram. Mas cuidado, algumas pessoas entendem este cumprir aqui de Mateus 5,17 como um sinônimo de obedecer. É como que ele dissesse, ora, eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim cumprir a lei, eu vim cumprir os profetas, ou seja, eu vim obedecer o que eles estão dizendo. E assim Jesus estaria se colocando como apenas um exemplo de bom comportamento, um exemplo de uma boa moral, o exemplo de um homem extremamente obediente para que os demais seguissem o seu exemplo. Mas será que é isto mesmo que Jesus está dizendo? Que ele veio cumprir no sentido de obedecer? Veja que a palavra cumprir aqui nesse texto, segundo o texto grego, significa que ele veio trazer a plenitude. A palavra cumprir no grego é plero, que quer dizer que ele veio trazer a plenitude, ele veio trazer a concretização, ele veio realizar tudo aquilo que a lei prefigurava, tudo aquilo que os profetas profetizaram, eles profetizaram a respeito de Cristo. A lei falava de Cristo e os profetas falavam de Cristo, porque a lei e os profetas eram testemunhas de Cristo, apontavam para Cristo, e agora Cristo não veio banir suas profecias ou não veio banir a lei, ele veio realizar, ele veio concretizar, ele veio estabelecer a substância do que eles outrora em profecia ou em sombra e figura falaram. E é por isso que nós vamos entender aqui em Lucas capítulo 24, veja que o próprio Jesus ele vai esclarecer isso para nós. Lucas capítulo 24, versículo 44, que nos diz: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que aqui é o próprio Jesus dizendo, depois da sua morte e da sua ressurreição, então ele aparece aos seus discípulos e diz, olha, vocês lembram que eu havia dito para vocês que era necessário que se cumprisse
tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas, nos salmos. Ou seja, a lei, os profetas e os salmos falavam, anunciavam, proclamavam, profetizavam, anunciavam, apontavam o Messias. E agora ele não veio colocar tudo isso de lado e estabelecer um novo segmento. Não, ele veio para ser o pleroma da lei e dos profetas, para ser a plenitude, para ser a concretização. Como diz, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Veja o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Você quer compreender as Escrituras? Então você precisa compreender este princípio de que a lei, que os profetas e os salmos falavam dele. Cristo, portanto, veio como o cumprimento da lei. Ele veio como o cumprimento dos profetas. Ele veio como o cumprimento dos salmos. De maneira que quando diz lá, não vim revogar a lei e os profetas, ele diz claramente que ele não veio trazer algo novo ou algo diferente. Pelo contrário, ele veio confirmar o que disse a lei, veio confirmar o que disseram os profetas, ele veio confirmar o que disseram os salmos, ou seja, ele veio cumprir aquilo que dele estava escrito. É por isso que aqui no livro de Lucas, capítulo 16, há um texto muito importante que elucida essa questão. Capítulo 16, versículo 16, que nos diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Veja que aqui diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Ou seja, o vigor ou a vigência da lei e a vigência dos profetas só duraram até a chegada de João Batista. Ou seja, tanto a lei quanto os profetas, eles tinham tempo para profetizar. De modo que ao chegar João Batista é aquele que introduz Cristo no cenário de um novo tempo, de um novo momento, de uma nova era, quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, os hebreus, eles sacrificavam muitos animais, viviam ali segundo o regime da lei, ali em Jerusalém, no seu templo, com suas festas, com seus sábados, com seus rituais, com seus sacrifícios. Mas agora ele diz: eis aqui o Cordeiro. Jesus não é um cordeiro, não é mais um cordeiro, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E, portanto, em João Batista ali se esgota, finda-se a vigência da lei dos profetas. E alguém pode perguntar: ora, como é que ali se finda a vigência da lei dos profetas, se Jesus Cristo não veio, ele não veio destruir, não veio abrogar, não veio revogar a lei e os profetas? Então não há contradição. Quando diz que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, até vir Cristo, é porque ali se esgota as sombras e as figuras, para que então o tempo da realidade possa então ser preenchido pela figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado entre os homens. Ou seja, profetiza-se até João Batista. Daí em diante vem o reino de Deus. Daí em diante vem o reino dos céus. Daí em diante vem Cristo, não abrogando a lei e os profetas, mas trazendo o cumprimento. De maneira que a lei e os profetas profetizaram em sombras e figuras e profecias até Cristo, e agora de Cristo em diante nós temos o cumprimento, temos a plenitude. Não é assim que está no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 19, dizendo que aprouve a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude? Ou seja, tudo se cumpre nele, tudo se concretiza nele, haja vista que nele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então temos que olhar para a lei e para os profetas, os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, como sendo um tempo de profecia, um tempo de prenúncio, um tempo de prefigurações, em que aquela escritura era simbólica, aquela escritura ela representava, e agora vem o Novo Testamento como sendo não algo contrário ao Antigo, não numa posição, antagônica ao Antigo, mas como sendo a plenitude, o
pleroma, o cumprimento, a substância do Antigo Testamento. E aqui nós temos, portanto, o princípio. Aqui é o começo do entendimento a respeito do que é o Antigo, do que é o Novo Testamento. Na próxima semana, nós vamos continuar a responder a essa pergunta, demonstrando como que o Antigo e o Novo Testamento constituem-se no seu fundamento duas alianças, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. São esses princípios fundamentais para que, ao se estudar a Escritura, você possa trilhar um caminho seguro. Porque imagine você, quando você lê o Antigo Testamento, lá fala sobre a guarda do sábado, sim, fala, está não somente em Gênesis capítulo 2, mas também em Êxodo e também em toda a lei, e também nos profetas. Lá também nos fala a respeito da circuncisão, está em Gênesis no capítulo 17, ali nós temos ali um mandamento, e é dito mandamento perpétuo. Você vai encontrar também a questão da Páscoa, as festas dos judeus, seja ela o Pentecostes, a festa das cabanas, das trombetas, da expiação, ou seja, você vai encontrar tantos mandamentos ali, tantos estatutos. E eu pergunto, será que nós estamos numa obrigação cristã, no Novo Testamento, de fazer cumprir tudo aquilo? Você também vai encontrar as bênçãos decorrentes da obediência da lei e as maldições decorrentes da desobediência da lei. Eu pergunto, será que tudo isso deve ser transferido para as páginas e para o tempo do Novo Testamento? Por que será que hoje, em pleno século XXI, aproximadamente 2000 anos depois que se estabeleceu o Novo Testamento, depois da nova aliança na cruz do Calvário, ainda existem líderes e pastores armando suas tendas nas páginas da Antiga Aliança, nas páginas do Antigo Testamento, para implantar medo no coração dos filhos da nova aliança, dos filhos da promessa, dos filhos da graça, porque buscam numa aliança obsoleta, numa aliança ultrapassada, numa aliança que já não mais vigora, procuram ali as maldições e ficam então jogando sobre o povo de Deus suas maldições e ainda procuram respaldar, dizendo que está escrito. E se esquecem que o Novo Testamento, com a plenitude do Antigo, nos ensina que o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele se fez maldito em nosso lugar e ele sofreu toda maldição em nosso lugar, nos resgatando da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse pela fé aos gentios. Isto é, pudéssemos nós pela fé receber o Espírito prometido que nos faz participantes e que nos introduz numa viva experiência das realidades e bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas este final, que agora eu acabei de falar, nós vamos falar com pormenores, lendo a Escritura, na próxima semana, na semana que vem. Quanto ao mais, eu quero pedir que vocês possam acessar nosso site, devoltapalavra.com, e lá vocês poderão ter acesso a um tanto de mensagens ali ministradas e também, se desejarem, segundo a vontade de Deus nos vossos corações, vocês possam também colaborar com a manutenção deste programa. Lá no nosso site tem um lugar lá de doações. E ali você poderá fazer a doação, aquilo que Deus colocar no seu coração, para nos ajudar a manter este programa e levar essa palavra a lugares em que ainda ela não chegou. Faça a sua oferta mediante boleto bancário, cartão de crédito ou depósito bancário, como ficar melhor para você, e eu tenho certeza que o Deus de toda graça há de abençoar a cada um de vocês. Até o próximo sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.